Hoje você vai aprender sobre a história do livro de Êxodo. Tudo que será ensinado aqui está escrito na Bíblia, nos 40 capítulos do livro de Êxodo. Êxodo é o segundo dos 5 livros de Moisés. Em Êxodo lemos sobre o nascimento de Moisés, seu chamado como profeta e como ele conduziu os filhos de Israel para fora do Egito. Êxodo significa saída ou partida. O livro de Êxodo é a continuação da história contada no livro de Gênesis. O final do livro de Gênesis narra o momento em que Jacó e seus filhos se estabelecem no Egito e são cuidados por José, governador da época. Parteiras corajosas. Depois de um bom tempo da morte de José, um novo rei assumiu o poder no Egito. Ele nunca tinha ouvido falar de José e, apavorado, falou ao povo: "Há israelitas demais aqui. Temos de fazer alguma coisa. Precisamos de um plano para contê-los, para evitar que se aliem a algum inimigo nosso numa situação de guerra ou que deixem o país." Temendo a presença numerosa dos israelitas, decidiu oprimi-los com trabalho escravo. Apesar dos esforços do faraó para controlar a população, os israelitas multiplicaram-se ainda mais. O medo de uma possível revolta levou o faraó a ordenar que as parteiras hebreias matassem os recém-nascidos do sexo masculino. No entanto, as parteiras, temendo a Deus, desobedeceram às ordens do faraó e permitiram que os meninos vivessem. Deus abençoou as parteiras e o povo israelita continuou a crescer. O faraó, então, emitiu um decreto para afogar todos os meninos recém-nascidos no Nilo, mas permitiu que as meninas vivessem. O ministério de Moisés. Um homem da família de Levi teve um filho especial que foi escondido pela mãe em um cesto no rio Nilo. A filha do faraó encontrou o bebê, adotou-o e chamou-o de Moisés. Ao crescer, Moisés presenciou a opressão dos hebreus e matou um egípcio, forçando-o a fugir para Midian. Lá, ele ajudou as filhas de um sacerdote e casou-se com uma delas, Zípora. Mais tarde, após a morte do rei do Egito, os israelitas clamaram a Deus por libertação da escravidão, e Deus recordou sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, entendendo a situação do povo. Moisés, enquanto pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, encontra o Monte Horebe, onde o anjo do Senhor aparece a ele em uma sarça ardente que não se consome. Deus chama Moisés, revela ser o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e anuncia seu plano de libertar os israelitas da opressão no Egito. Deus instrui Moisés a confrontar o faraó e liderar os israelitas para fora do Egito em direção à terra prometida. Moisés, receoso, questiona sua capacidade, mas Deus assegura estar com ele. Deus revela seu nome como Eu Sou e instrui Moisés a reunir as autoridades de Israel para anunciar o plano de libertação. Deus prevê a resistência do faraó, mas promete realizar maravilhas e assegurar que os egípcios permitirão aos israelitas levar consigo riquezas ao deixarem o país. O anúncio da libertação. No diálogo entre Moisés e o Senhor, Moisés expressa sua preocupação sobre a incredulidade do povo diante da missão que lhe foi designada. O Senhor, por sua vez, realiza milagres para confirmar sua autoridade, transformando uma vara em serpente e novamente em vara, além de causar lepra na mão de Moisés e depois curá-la instantaneamente. O Senhor instrui Moisés a realizar esses sinais perante o povo para que acreditem na divina intervenção. Mas Moisés, ciente de suas dificuldades na comunicação, expressa sua hesitação. O Senhor assegura que estará com Moisés, orientando-o no que dizer. No entanto, Moisés ainda pede para que outra pessoa seja enviada, ao que o Senhor, irritado, sugere a participação de Arão, o irmão de Moisés, como seu porta-voz. Após esse episódio, Moisés volta ao Egito, acompanhado por sua família, e recebe a ordem de realizar maravilhas diante do faraó. O Senhor adverte que endurecerá o coração do faraó, resultando na morte do primeiro filho do faraó como consequência. Durante a viagem, Zípora, esposa de Moisés, realiza a circuncisão de seu filho, evitando assim um possível ataque divino. No desenrolar da narrativa, o Senhor orienta Arão a encontrar Moisés no deserto, e os 2 irmãos relatam ao povo israelita
os sinais milagrosos, resultando na crença do povo e sua adoração ao Senhor diante da promessa de auxílio divino em sua opressão. Moisés e Arão solicitam ao faraó que permita que o povo de Israel saia para celebrar uma festa no deserto em honra ao Senhor, o Deus de Israel. No entanto, o faraó recusa e nega conhecer o Senhor, ordenando que o povo continue trabalhando, mas sem mais receber palha para fazer tijolos. O faraó intensifica a carga de trabalho do povo, exigindo a mesma produção de tijolos, mesmo sem a fornecimento de palha. Os feitores e capatazes pressionam o povo, que é forçado a espalhar-se pelo Egito em busca de restolho para substituir a palha. Os capatazes israelitas são responsabilizados e espancados por não atingirem as cotas diárias de produção, mesmo sem a palha necessária. Diante dessa situação, os capatazes israelitas apelam ao faraó, mas este os acusa de preguiça e ordena que continuem trabalhando sem palha. Os capatazes, em dificuldade, culpam Moisés e Arão, alegando que a situação os colocou em perigo diante do faraó. Em resposta, Moisés questiona o Senhor sobre por que o povo está sendo maltratado desde que ele se dirigiu ao faraó em seu nome. Moisés expressa sua preocupação e pede esclarecimento sobre o propósito de sua missão. Deus expressa sua compaixão ao ouvir o lamento dos israelitas sob a escravidão egípcia e reafirma seu compromisso de libertá-los. Moisés transmite essa mensagem aos israelitas, mas eles não o ouvem devido à angústia da cruel escravidão, as 10 pragas e a saída do Egito. O Senhor concede a Moisés e Arão autoridade diante do faraó. Deus revela que, mesmo multiplicando sinais, o coração do faraó se endurecerá. Moisés e Arão, seguindo as instruções divinas, transformam a vara em serpente diante do faraó. Mas os magos egípcios fazem o mesmo por meio de artes ocultas. O faraó permanece obstinado, recusando-se a liberar os israelitas. Deus avisa que endurecerá o coração do faraó e, como sinal, transformará as águas do Nilo em sangue. Arão estende a vara sobre as águas, resultando na morte dos peixes e em água imprópria para consumo. Os magos repetem o feito, mas o faraó continua resistente. Os egípcios cavam buracos em busca de água potável, após 7 dias do rio Nilo transformado em sangue. Moisés adverte o faraó em nome do Senhor, anunciando que, se ele não permitir a libertação do povo, uma praga de rãs infestará o Egito. As rãs aparecem em todos os lugares, e os magos egípcios também reproduzem o fenômeno. O faraó, afligido, pede a Moisés que ore ao Senhor para remover as rãs. Moisés concorda, dando ao faraó o poder de escolher o momento da intercessão. Quando as rãs morrem após a oração de Moisés, o faraó endurece o coração novamente. Em seguida, Deus ordena a Arão que transforme o pó em piolhos, afetando homens e animais, mas os magos não conseguem replicar esse milagre. Mesmo após reconhecerem a intervenção divina, o faraó permanece inflexível. O Senhor instrui Moisés a apresentar-se novamente ao faraó, alertando sobre uma praga de moscas. As moscas invadem o Egito, exceto a região de Gósen, habitada pelos israelitas. O faraó pede para Moisés interceder e as moscas desaparecem. Contudo, o faraó endurece seu coração mais uma vez, recusando a libertação do povo. Moisés adverte o faraó sobre a próxima praga, uma terrível pestilência que atingirá os rebanhos do Egito, poupando apenas os animais dos israelitas. O Senhor cumpre a ameaça, matando todos os rebanhos egípcios, enquanto os israelitas são preservados. Apesar do sofrimento, o faraó não liberta o povo. A seguir, Deus instrui Moisés sobre a praga das chagas, causadas por cinzas de fornalha espalhadas pelo ar. Magos egípcios não conseguem resistir à praga. Entretanto, o faraó permanece obstinado. Finalmente, o Senhor anuncia a praga da saraiva, alertando o faraó sobre a destruição iminente de tudo ao ar livre. Os conselheiros previdentes abrigam seus bens, mas os negligentes sofrem perdas. A tempestade é devastadora, mas a terra de Gósen, onde vivem os israelitas, é poupada. O faraó, afetado pela praga, temporariamente cede, mas logo endurece o coração novamente
recusando-se a libertar os israelitas. Moisés adverte o faraó sobre a praga de gafanhotos, que devorará toda a vegetação restante após o granizo. Os conselheiros instam o faraó a liberar os israelitas para evitar mais destruição, mas ele permite apenas que os homens prestem culto a Deus. Deus envia uma nuvem de gafanhotos que cobre o Egito, destruindo tudo. O faraó confessa seu pecado e pede perdão, e Deus remove a praga. Em seguida, Deus anuncia a praga das trevas, e Moisés estende a mão, cobrindo o Egito com uma escuridão palpável por 3 dias. Os israelitas, no entanto, têm luz em seus lugares. O faraó oferece permissão para os homens irem adorar a Deus, mas Moisés insiste que precisam levar tudo. O faraó se recusa, endurecendo o coração novamente, e proíbe Moisés de aparecer diante dele sob pena de morte. Moisés concorda em não voltar a vê-lo. Deus anuncia a última praga, a morte dos primogênitos egípcios. Moisés instrui os israelitas a pedirem objetos de prata e ouro dos egípcios. Embora os egípcios favoreçam os israelitas, o faraó se recusa a liberá-los. Moisés avisa sobre a meia-noite como o momento da praga, afirmando que todos os primogênitos egípcios, incluindo o filho do faraó, morrerão. Os israelitas serão poupados. Apesar dos prodígios, o faraó não cede e seu coração permanece endurecido. Deus instrui Moisés e Arão sobre a celebração da Páscoa no 10º dia do 1º mês. Cada família deve escolher um cordeiro sem defeito, sacrificá-lo no 14º dia, ao pôr do sol, e passar o sangue nas portas. O Senhor matará os primogênitos egípcios, mas passará pelas casas marcadas com sangue. Os israelitas, orientados por Moisés, fazem isso, e à meia-noite ocorre a morte dos primogênitos. O faraó ordena a saída dos israelitas, que partem levando consigo bens dos egípcios. Completando 430 anos no Egito, os israelitas saem organizados. Deus institui a Páscoa como memorial, destacando a importância da celebração anual e da remoção do fermento. Deus instrui Moisés a consagrar todos os primogênitos, tanto humanos quanto animais. Moisés orienta o povo a celebrar a saída do Egito, abstendo-se de alimentos fermentados e realizando a festa dos pães sem fermento. Essa prática deve ser mantida quando entrarem na terra prometida. Os pais devem explicar para filhos o significado desse ritual como lembrança do livramento do Senhor no Egito. Deus guia os israelitas pelo deserto, evitando a rota dos filisteus para evitar confronto. A presença divina manifesta-se como uma coluna de nuvem durante o dia e de fogo à noite, orientando-os continuamente. O Senhor instrui Moisés a conduzir os israelitas para acampar perto do mar, provocando a perseguição do faraó. Com os egípcios se aproximando, os israelitas se sentem ameaçados. Mas Deus, por meio de Moisés, separa as águas do mar, permitindo que os israelitas atravessem em terra seca. Quando os egípcios os seguem, as águas retornam, afogando o exército egípcio. Os israelitas, testemunhando esse poder divino, temem o Senhor e confiam nele. A viagem para o Monte Sinai. Moisés e os israelitas louvam o Senhor em um cântico, celebrando a vitória sobre os egípcios no Mar Vermelho. Miriam lidera as mulheres em dança e música. Em seguida, eles enfrentam a escassez de água em Mara, mas Deus torna a água potável. No deserto de Elim, encontram água abundante e descansam. Em Mara, Deus estabelece leis e ordenanças, prometendo saúde se obedecerem. Chegam a Elim, onde há 12 fontes e 70 palmeiras. A comunidade de Israel reclama da escassez de comida no deserto, desejando ter ficado no Egito. Deus promete providenciar pão do céu, maná. Cada dia, os israelitas recebem o suficiente, e no 6º dia, recebem o dobro para o sábado. Alguns desobedecem e guardam para o dia seguinte, mas o maná estraga. O sábado é instituído como dia de descanso. O maná é branco e tem sabor de mel. Moisés ordena guardar um jarro de maná como lembrança. A comunidade de Israel, em Refidim, reclama da falta de água. E Moisés, seguindo as instruções do Senhor, bate numa rocha e água flui. Os israelitas questionam se Deus está com eles. Em seguida, os amalequitas atacam.
e Josué lidera a batalha. Moisés, Arão e Hur observam do alto da colina. Quando Moisés ergue as mãos, Israel prevalece. Quando abaixa, os amalequitas ganham. Com o apoio de Arão e Hur, Josué vence. O Senhor promete apagar a memória dos amalequitas e Moisés constrói um altar, chamando-o "O Senhor é minha bandeira". Jetro, sogro de Moisés, visita-o no deserto, trazendo sua esposa e filhos. Ao ouvir sobre as maravilhas de Deus, Jetro reconhece o Senhor como supremo. Ele oferece sacrifícios e celebra com Moisés e as autoridades de Israel. Jetro aconselha Moisés a delegar responsabilidades judiciais, aliviando o fardo de liderança. Moisés segue o conselho de Jetro, escolhendo líderes para auxiliá-lo no julgamento das questões do povo. Jetro, satisfeito, retorna à sua terra. Os israelitas chegam ao Monte Sinai após 3 meses do êxodo do Egito. Deus instrui Moisés a comunicar ao povo que, se obedecerem à aliança, serão uma nação santa. O povo concorda e Deus planeja descer no 3º dia, com Moisés estabelecendo limites no monte. Trovões, raios e fumaça cercam o monte e Deus fala a Moisés. Ele alerta para que o povo não ultrapasse os limites, pois muitos podem perecer. Moisés comunica o aviso ao povo, os mandamentos de Deus para Israel. Deus entrega os 10 mandamentos a Moisés, incluindo instruções sobre adoração exclusiva, respeito ao sábado e proibições contra a idolatria, uso indevido do nome de Deus, homicídio, adultério, roubo, falso testemunho e cobiça. O povo, temendo a manifestação divina, pede para Moisés ser seu intermediário com Deus. Moisés os encoraja e aproxima-se da presença divina. Deus instrui sobre a construção de altares, enfatizando simplicidade e modéstia. Deus ainda apresenta para o povo leis civis e penais, incluindo as regras sobre a liberdade de escravos hebreus, a proteção dos direitos das filhas vendidas como escravas e normas para casos de lesões e ferimentos, com especificações sobre compensações financeiras. Deus também trata com o povo disposições sobre responsabilidade em acidentes envolvendo poços e animais, com medidas proporcionais para os danos causados. Deus também apresenta leis sobre restituição de propriedade roubada, penalidades para ladrões e normas para casos de animais emprestados ou danificados. Aborda também responsabilidades sociais, proibindo a feitiçaria, relações com animais, sacrifícios a outros deuses, maltrato a estrangeiros, viúvas e órfãos, e estabelece princípios de empréstimos sem juros e de ofertas das colheitas. A santidade do povo é enfatizada, com instruções sobre o tratamento a animais despedaçados e a consagração das primícias. Deus, em suas leis, continua exortando o povo a viver em verdade, justiça e compaixão. Estabelece leis sobre restituição, cuidado com animais, responsabilidade social e destaca a importância do sábado. Também menciona festas anuais, orientações sobre sacrifícios e a promessa da presença divina e proteção na jornada à Terra Prometida, com a advertência de não fazer alianças com os povos locais e seus deuses. Depois disso, Deus instrui Moisés a subir ao monte com alguns líderes. Moisés constrói um altar, realiza sacrifícios e ratifica a aliança com o povo de Israel. Posteriormente, Moisés, Arão e outros líderes sobem ao monte, onde vêem a glória de Deus. Moisés é chamado para receber as tábuas da lei e permanece no monte por 40 dias e noites. Mais tarde, Deus instrui Moisés a receber ofertas para a construção do tabernáculo. Moisés é orientado a fazer uma arca de acácia revestida de ouro, com uma tampa ornada com querubins. Além disso, são mencionadas instruções para a construção de uma mesa de ouro e um candelabro de 7 braços, também de ouro. Detalhes sobre outros utensílios e seu revestimento em ouro são fornecidos. Moisés recebe instruções detalhadas sobre a construção do tabernáculo, incluindo o uso de cortinas de linho fino e outros materiais para criar o espaço sagrado. A estrutura consiste em armações de madeira de acácia, revestidas de ouro e travessões, sustentados por bases de prata. Um véu decorado separa o lugar santo do lugar santíssimo,
onde a Arca da Aliança será colocada. Além disso, são mencionados detalhes sobre a cortina da entrada, com ganchos de ouro e colunas de acácia revestidas de ouro. Moisés é instruído a seguir fielmente o modelo revelado por Deus no Monte Sinai. Instruções são dadas para a construção de um altar de madeira de acácia, revestido de bronze, com uma grade e argolas para transporte. Além disso, é detalhado o projeto do pátio do tabernáculo, com cortinas externas, colunas e uma entrada decorada. Também é ordenado que os israelitas tragam azeite para manter as lâmpadas acesas na tenda do encontro, fora do véu, diante das tábuas da aliança. Deus instrui Moisés a chamar seu irmão Arão e seus filhos para se tornarem sacerdotes. São detalhadas as vestimentas sacerdotais, incluindo o éfode, o peitoral com 12 pedras representando as tribos de Israel, o manto com sinos e um diadema de ouro. Essas vestes têm significado simbólico e são destinadas a conferir dignidade e permitir a aceitação das ofertas por Deus. Arão e seus filhos devem usá-las ao ministrar, sendo consagrados e ungidos para o serviço sacerdotal. Calções de linho são prescritos para cobrir a nudez, como parte de um decreto perpétuo para Arão e seus descendentes. Moisés recebe instruções detalhadas sobre a consagração de Arão e seus filhos como sacerdotes. Isso inclui a oferta de animais, a unção com óleo da consagração, a apresentação de ofertas e pães, bem como rituais específicos. A consagração deve durar 7 dias, com sacrifícios diários e a purificação do altar. Após esse período, o altar e Arão serão considerados santos, e Deus promete habitar no meio dos israelitas. Este processo é estabelecido como um ritual regular, garantindo a presença divina e a consagração contínua do local sagrado. Deus instrui Moisés a construir um altar de incenso de madeira de acácia, revestido de ouro, com medidas específicas. O incenso deve ser queimado continuamente por Arão todas as manhãs e à noite. Deus também estabelece o ritual de propiciação anual, usando um valor específico como resgate ao contar os israelitas. Além disso, uma bacia de bronze para lavagens é ordenada entre a tenda do encontro e o altar. Deus instrui a preparação de um óleo especial para unções e um incenso específico para o culto, ambos considerados santos. O uso impróprio desses elementos resulta em eliminação. O Senhor escolhe Bezalel e Aholiabe para liderar a construção da tenda do encontro e todos os seus utensílios. Eles são capacitados por Deus com habilidades artísticas específicas. Além disso, Deus instrui Moisés a ensinar para os israelitas sobre a importância de observar o sábado como sinal de aliança, destacando a santidade desse dia. Assim, o Senhor termina de falar com Moisés no Monte Sinai. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. A rebelião e a renovação da aliança. O povo de Israel, impaciente pela demora de Moisés no Monte Sinai, pede a Arão que faça deuses para eles. Arão cede à pressão, fundindo um bezerro de ouro. O povo adora o ídolo, celebrando com festa. Deus revela a Moisés a apostasia do povo e ameaça destruí-los, mas Moisés intercede. Ao descer do monte, Moisés quebra as tábuas da aliança, destrói o bezerro e a punição para os idólatras. Moisés busca propiciação e Deus promete liderar o povo, mas também punir os culpados. Deus ordena a Moisés que leve o povo para a terra prometida. Mas ele não irá pessoalmente devido à obstinação do povo. Ao ouvir isso, o povo chora e remove seus enfeites como sinal de luto. Moisés erige a tenda do encontro, onde o Senhor fala com ele face a face. Moisés pede para conhecer os propósitos de Deus, e Deus promete acompanhá-lo. Moisés solicita ver a glória de Deus, mas Deus diz que ninguém pode ver sua face e viver, oferecendo mostrar sua bondade. Deus revela um lugar onde Moisés poderá ver sua glória de maneira limitada. Depois disso, o Senhor ordena a Moisés que esculpa 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras e suba ao Monte Sinai. Moisés, ao descer do monte, irradia luz por ter falado com Deus.
Ele cobre o rosto com um véu, revelando a glória divina para os israelitas. A construção e dedicação do tabernáculo. Seguindo as instruções de Deus, os israelitas construíram o tabernáculo e todos os seus utensílios. Arão e seus filhos foram escolhidos por Deus para ser seus sacerdotes, e a tribo de Levi ficou encarregue de cuidar do tabernáculo. O tabernáculo foi montado e os sacerdotes foram consagrados. Quando tudo estava pronto, a glória de Deus desceu sobre o tabernáculo na forma de uma nuvem. A partir de então, a nuvem ficava sobre o tabernáculo e guiava os israelitas pelo deserto. Essa é a história do livro de Êxodo. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário sobre o que você achou. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, ainda dá tempo, arrependa-se. Ele pode mudar seu futuro, sua história. Ele pode tirar de você toda a tristeza, toda a solidão e te proporcionar o que você precisa. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus. Ele vai te ouvir. Depois disso, procure uma igreja com boa reputação que esteja pautada na palavra de Deus e congregue com os irmãos para cumprir a unidade da fé e a edificação do corpo de Cristo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Deus abençoe sua vida.